Aleluia. Glorificado seja o nome santo de Jesus. Amém? Queremos saudar a todos nesta noite com a doce paz do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Vamos estar iniciando este lindo culto nessa noite, para a glória do Senhor. Vamos ficar todos de pé, vamos orar ao Senhor. My friends, it's possible to stand up for play now. Aleluia. Vamos estar orando, iniciando este culto. Logo em seguida nós estaremos ouvindo louvores para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos entregar este culto ao Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos orar, entregar na direção dEle, que Ele faz perfeito. Amém? E Ele fará coisa grande nessa noite. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos. E nessa hora queremos entregar este culto na direção do Teu Espírito, Senhor. Toma a direção inteira. Opera milagre nessa noite. Fala poderosamente neste lugar. Usa os Teus filhos como instrumento nas Tuas mãos. Opera milagre, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Recebe o louvor da Tua igreja, a adoração e a gratidão. Fica conosco para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, querido. Vamos estar nesse momento convidando o nosso companheiro Fernando, com as demais irmãs que estarão, aleluias, louvando o nome do Senhor com 2 hinos da harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Desde esse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores gemidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele me amou. Nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Ouve, o Senhor vai te curar essa noite. Que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Ti confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo
a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Louve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Ouve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto de sua alma saciar, vem cear, o mestre chama. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o mestre chama. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá ser em santa luz. Vem cear, o mestre chama. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Amém. Qué lindo el Señor. ¿Verdad que eres lindo? Qué lindo el Señor. No sé cuántas veces he leído el libro de los Atos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me apasiona cada vez que leo este libro. Es una pasión fervorosa por lo que ocurrió con los apóstoles.
Yo no creo en esta historia de nosotros aquí en la tierra, que eso que le dio el Señor a la iglesia haya menguado. No lo creo, ¿verdad? En el libro de los Actos número 1, versículo del número 8, y yo quiero que ustedes, antes de empezar este servicio, entiendan bien esta palabra, porque no solamente la voy a leer en este momento, quiero predicar sobre esto, porque me duele ver la iglesia, una iglesia costumbrista, no una iglesia apasionada, una iglesia conformista, no una iglesia que sigue, que quiere escalar peldaños y que quiera sentir lo que Dios siente en su corazón. Dice la palabra en el versículo 1, capítulo 1, número 8. Pero recibiréis y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor no me dijo, y seréis cristianos, y seréis hijos míos, y seréis religiosos, y vendrás a calentar un banco en esta iglesia o en otra iglesia. El Señor le dijo a sus seguidores, a sus apóstoles, a aquellos que le estaban siguiendo siempre, y recibiréis poder. No le dijo, vas a recibir enseñanza y doctrina religiosa. El Señor dijo, y recibiréis poder para hacerme testigo fiel. ¿O eres un cristiano conformista calentador de banco? Porque hasta predicar la palabra a otra persona tienes que tener ese poder. Porque no es lo mismo venir a un servicio en la carne que venir a un servicio cristiano lleno del fuego del Espíritu Santo. Esta iglesia va a cambiar, porque va a ser llena del Espíritu Santo. Quieran los religiosos o no quieran. Esta iglesia cambia, porque quieran los conformistas o no quieran. Vamos a ir de peldaño en peldaño y vamos a seguir escalando. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Y te pedimos, Padre, que no sea una noche más, Señor. Que desde que se paren en este lugar a cantar un himno, Señor, sea un himno de fuego, Padre. Que tu Espíritu Santo esté fulminando los corazones de este lugar. Oh, algo grande necesitamos de parte tuya, Dios. Algo que nos llene, Señor. Algo que vibre dentro de nuestros corazones, Señor. Algo nuevo, algo que arda, Padre. Fluye en el corazón del pastor y de la pastora y de todos los líderes de este lugar, de los que están visitando. Fluye, Espíritu Santo, con ese fuego tuyo, Señor, que rompa cadenas, que sane los enfermos, que resucite a los muertos, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén, aleluya. Aleluia, vamos seguir. Pode assentar. Please sit down, please. Vamos ouvir nesta hora o conjunto das irmãs. Caminha, vem. Come here. Vamos ouvir. Querida, essa igreja, ela é profética, né? Temos hispano, temos pessoa falando espanhol, português. My visit speak English, very, very welcome to the church. Amém? Vamos ter um excelente serviço de tradução, muito breve, porque vamos receber outras línguas, e Deus vai fazer a obra, amém, de maneira muito especial. Logo após as irmãs estar cantando, nós temos um lindo testemunho para ouvir nessa noite. Nessa igreja, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e opera milagre.
Temos testemunho nessa noite. A irmã Helenita estará testemunhando de um milagre. Logo em seguida, minha irmã pode subir para testemunhar. Amém? Logo após o louvor, vamos estar ouvindo testemunho de milagre que Deus tem feito no nosso meio. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes apreciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel a mim, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Tu és fiel, ó Pai, aleluia. As tuas misericórdias, elas se renovam a cada dia na nossa vida, Senhor.
Nós queremos te agradecer nessa noite pela tua fidelidade em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque tu és fiel, ó Deus. Passa geração, entra geração, sai geração e o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é fiel na nossa vida. Obrigada pela tua fidelidade, ó Deus. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer que para mim é um grande privilégio poder falar daquilo que o Senhor fez. E primeiramente eu quero agradecer, eu sei que tem alguns irmãos que oraram por mim. Com certeza eu sei, a irmã Zineide, pastor, eu sei que as irmãs do grupo de oração também oraram por mim. É sobre a saúde. Eu venho há algum tempo sentindo algumas coisas na minha garganta, mas eu não sabia o que era. Dia 3 de outubro, eu fui parar no hospital do Braud, em Pompano Beach. Do nada, eu estava trabalhando, do nada para nós, mas para Deus, Ele forma uma situação para mostrar que Ele é o Deus que vai fazer aquilo que muitas vezes os médicos dizem que não é verdade. Mas nós queremos um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, mesmo no momento da adversidade, mesmo no momento no deserto, Ele continua sendo fiel. Mesmo a gente não vendo nada, achando que com nossos medos, confesso aos irmãos que foi muito medo que eu tive, meu esposo teve também, mas a gente estava confiando num Deus que nós servimos não é agora, já há muitos anos. É o Deus que fez no passado e continua fazendo, e vai continuar fazendo até a igreja dele ser arrebatada. 3 de outubro eu estive nesse hospital, de repente meu rosto, foi 4 horas da tarde, começou a inchar desse lado aqui. Do nada inchou. Que pena que eu trouxe a foto, para que o irmão mostrasse, eu tenho a foto. E eu mandei a foto para o meu marido, tirei uma foto, falei para ele, filho, eu não sei o que está acontecendo, eu estou aqui no trabalho, olha o meu rosto. E eu continuei trabalhando, irmão. Isso foi numa terça-feira. Na quarta, eu fui trabalhar com o rosto bem deformado, continuei trabalhando, meus patrões olhavam assim, e com muita dor. Meu esposo disse, até o médico disseram, não sei como que você suportou isso. Na quinta-feira eu fui trabalhar assim mesmo, porque meu trabalho é um trabalho de responsabilidade muito sério, eu tive que trabalhar. Só que eu falei para o meu patrão, o senhor me deixou embora por volta de 4 horas, porque eu estou com muita dor. Ele falou, Anitta, como a gente sofreu um acidente em setembro, o quiroprata estava fazendo um tratamento nas minhas costas, e eu achei que na terça-feira ele tivesse movimentado o meu pescoço, tivesse machucado o meu pescoço. Eu pensando, meu esposo também. Eu falei para ele, falou, vai correndo para o teu quiroprata que ele pode ter te machucado. Ele é americano, meu patrão. E eu cheguei lá no meu quiroprata, ele falou para mim, Lenita, eu não fiz nada no teu pescoço. Corre para o hospital, que você deve estar com um problema muito sério na tireoide. Eu falei, quê? Dali nós corremos para o hospital.
E eu não queria ir para o hospital porque eu ainda não tinha recebido minha carteira do Medicaid. E eu falei para o meu marido, eu não vou, porque vai vir uma conta absurda. Mas, irmãos, a dor era muito grande. A dor era muito grande. Quando eu cheguei no hospital do Broward, eles me entraram direto comigo. Eu ainda não tinha o Medicaid. O Medicaid chegou no outro mês. E quando fiquei ali no hospital 3 dias e meio. No sábado da tarde eu tive alta. Só que na véspera da minha alta, eu tive uma grande surpresa. Veio um médico um neurologista. E ele falou, olha, eu não tenho nada a ver com o teu caso, do teu inchaço. Mas na tua tomografia, apareceu um nódulo você tem um nódulo no teu cérebro. Uma bolsa de sangue no teu cérebro. Eu falei, como assim? Ele falou, se você tem um aneurisma. E eu preciso, quando você estiver alta, que você me procure imediatamente. Eu falei, tá bom. Eu falei para ele, doutor, eu tenho que esperar o meu Medicaid. Ele falou, não importa, não demore. Tenta viver uma vida mais tranquila daqui até o dia de você me procurar. Eu falei, amém. Fui para casa, isso num sábado de manhã. Estava eu, meu esposo e minha amiga minha, Ione. Ela estava nesse dia, com o médico chegou lá no quarto. E quando cheguei em casa no sábado, irmão, o hospital me liga. E o médico da tireoide me liga e fala, dona Lenita, eu fui te procurar no quarto, mas você já tinha tido alta, era para esperar eu chegar lá no seu quarto. Eu preciso que você me procure imediatamente, procure o médico da tireoide do seu seguro, porque você está com um nódulo cancerígeno na garganta. Irmão, foi um momento que eu dependi totalmente, exclusivamente de Deus. Porque eu não tenho família aqui, nem o meu esposo. E eu cheguei aqui no dia, conversei com a irmã Zineide, pedi a ela, irmã, olhe por mim, porque tá difícil, a gente sozinha, sem família aqui. E logo chegou minha carteirinha do Medicaid, eu falei, ai, graças a Deus, não vou precisar pagar, mas as contas vieram. Mas graças a Deus, o nosso Deus e o governo assumem essa situação. A gente chega aos 65 anos e a gente tendo Medicaid, cidadão americano, o que acontece? Eles assumem a gente. E, enfim, eu fui procurar um neurologista e está marcado, agora no final de janeiro, eu tenho que fazer uma incisão na parte da virilha, que o tubo vai até fiscalizar o cérebro para ver como está o tamanho dessa bolha. Mas eu fui procurar o médico da tireoide, que eles me encaminharam, muito bom. O médico, ele é coreano, os dois. E ele conversando comigo, ele falou assim, olha, dona Lenita, eu não posso dizer para você, aqui no laudo que o hospital me deu, consta realmente que você tem um nódulo. E que parece não ser um nódulo benigno. Mas eu preciso primeiro estudar esse caso. Eu não posso ver pelo que o hospital diz, eu tenho que ver os meus exames. E ali eu entrei numa batalha muito grande com Deus, irmão. Muito grande. Eu trabalhando, eu olhava para o céu e falei, Senhor, a minha vida não é minha. A minha vida é tua. Mas eu sei que tu vai solucionar essa causa por mim. E foi marcado o exame no dia 30 agora de dezembro. Mas antes eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero uma bênção antes de terminar o ano. Eu não sei se vai ser a doença, mas se for também, eu sei que o Senhor vai prover. Mas eu quero essa bênção antes de terminar o ano. E eu fui com... Meu irmão, naquela noite eu não dormi direito. Eu falei para meu esposo, filho, eu estou com muito medo. Eu confesso aos irmãos. Mas eu lancei meu medo para o Senhor. Mas eu falei, Senhor, eu estou com muito medo. Eu falei para o Senhor, eu estou com muito medo. E eu fui fazer os meus exames da tireoide, marcado para mim 8h30 da manhã, chegamos eu e meu marido 8 horas da manhã lá. E o meu médico clínico, agora quinta-feira vai me dar o resultado que eu já sei. E eu fiz os exames, tudo bem, a menina repetia, fazia, repetia. E dali, meu marido me deixou no trabalho, eu peguei no trabalho mais tarde. Irmão, eu acabei de chegar do trabalho, eu pisei no trabalho,
eu não abri meu celular dentro do carro com meu esposo, porque eu nem me lembrava. Eu falei assim, eles não vão mandar resultado para mim. E eles mandaram o resultado para mim. E eles mandam no meu celular, porque eu tenho um aplicativo do Hospital do Braulio. Então, todos os meus exames são feitos lá. Então, tudo que acontece, eu tenho todo o meu recorde ali no meu celular. E a secretária disse assim, escreveram assim, que eu botei na tradutora, porque o texto era bem grande, eu aproveitei e botei na tradutora, porque a gente falando de saúde, a gente quer saber detalhe, porque está falando da nossa saúde, para a gente saber por que a gente vai falar para Deus, né? E ela falava, né, no momento a gente ainda não tem ainda, isso era dia 30, nós não temos ainda o laudo completo, mas o seu nódulo está tamanho X. Eu falei, não entendo nada. Irmão, dia 31 o médico mandou o resultado para mim. Eu estava no trabalho. E ele disse que minha tireoide está totalmente normal. E que o nódulo que eu tenho é um nódulo normal. E que eu tenho somente que repetir esse exame daqui a 1 ano ou daqui a 5 anos. Vai depender do que eu queira. Isso ele escreveu. E no final ele me deu meus parabéns. Eles mandam uma lembrancinha, um recadinho para você. E eu não poderia deixar de me agradecer aos irmãos, porque eu sei que muitos oraram por mim. E ainda falta mais outros exames, que eu tenho certeza que o mesmo Deus que começou é o que vai terminar. E eu queria deixar um versículo bíblico para os irmãos, e disse assim, lá em Êxodo 15, 26, diz assim, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhum das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E eu louvo a Deus por isso. E eu gostaria de convidar o meu esposo para vir cantar um hino comigo de gratidão, porque nós não podemos deixar de voltar no lugar onde eu sei que muitos clamaram por mim, dobraram o joelho e oraram por mim. E eu não quero ser ingrata com isso. E nós vamos cantar o hino 205 da harpa. E eu sei, irmãos, que vocês têm muito que dar graça. Eu louvo a Deus porque a dúvida que o médico te teve ficou no 2025. E eu sei que no início de 2026 agora eu vou ter minha bênção. E dia 21 agora de janeiro, faz 1 ano que Deus também deu a cura para o meu esposo. Então eu tenho muito que agradecer a vida do pastor Joanita, irmãs e meios, os irmãos que oraram por mim. Eu fiquei muito tempo sem cantar. Eu falava para as irmãs, eu não posso cantar, irmã, porque eu estou obedecendo às ordens do médico de não forçar a minha garganta. Então agora eu não quero cantar, eu quero só louvar ao Senhor. Graça, graça
irmãos que, mesmo na dificuldade, mesmo estando lá no vale, no deserto, a graça do Senhor está conosco todos os dias. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor, uma flor, uma flor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você está aqui, meu filho? Só pra te Permaneça na adorar casa de Deus. e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Graças te damos, Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me vergonhar, mas não vai.
eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Faz mãe de filhos, eu mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, obrigada, Jesus. Te adoramos, Senhor. Esse Deus está aqui nesta noite, meus irmãos. Aleluia, Ele não mudou. Ele não há sombra de variação, meu querido. Confia. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
ao meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Fonte, Senhor, és a fonte, Senhor. Fonte neste lugar tu és, Xarabarará. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Levante a tua voz. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Consagramos todo o nosso ser a ti. A palavra de Deus nos diz: consagre os teus caminhos ao Senhor e eles serão estabelecidos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre, amém? Podem se assentar, queridos. Aleluia, estamos na presença bendita e gloriosa do nosso Rei, a quem coroamos, porque só Ele é Rei eternamente, só Ele é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a presença do Senhor é real nessa noite, desde o ensaio, né? A presença do Senhor tem sido uma realidade neste lugar. Aleluia, querido, nós estaremos tendo uma porção da palavra de Deus para os nossos corações nessa noite. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias, querido, no livro, na carta aos Hebreus. Vamos estar lendo uma porção bíblica na carta aos Hebreus nessa noite, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, vamos estar, aleluia, lendo o versículo
1 em diante. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Vamos estar fazendo uma leitura na palavra do Senhor, do versículo 1 até o 8. De 1 a 8, diz assim a Bíblia: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que tão de perto nos rodeiam, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele forem repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportar a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém. Querido Jesus, fala-nos por tua palavra. Viemos para te ouvir, já ouvimos testemunhos de milagre, já sentimos a tua presença, já ouvimos mensagens através do louvor, e agora, Senhor, a tua palavra é aberta aos nossos corações. Fala-nos, Senhor. Esteja conosco nesse culto, aleluia, tão especial, culto da comunhão do teu corpo e do teu sangue. Esteja conosco hoje e sempre, no nome doce de Jesus. Amém e amém. Querido, nós estamos numa fase muito especial da nossa igreja, algumas mudanças para o bem da obra. Vamos ter algumas modificações para esse ano, para a glória do nome do Senhor. Deus tem coisas extraordinárias para fazer. Vamos ter o nosso culto de ensinamento e doutrina às quartas-feiras. Às quartas-feiras. O nosso seminário, a ETAD, vai ser às terças-feiras. Então daqui a pouco vamos estar anunciando, mas são mudanças que nós vamos adequar para esse ano de 2026, amém? O nosso culto de quarta-feira não será apenas de 1 hora, será o culto de oração. Vai continuar 30 minutos de joelho e 1 hora de ensino da palavra. Nós vamos iniciar este ano nos aprofundando na palavra de Deus. O profeta diz: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Isso não vai acontecer aqui. Nós vamos conhecer nesse ano de maneira mais profunda a palavra do Senhor. Amém? Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós vamos estar nos enchendo de conhecimento esse ano. Temos o Bible College, temos temos a nossa ETAD, o nosso seminário teológico. Nós vamos ter ensino toda quarta-feira. E nós vamos, aleluia, conhecer mais as Escrituras. Glória ao nome de Jesus. É uma ordem divina para este ano, conhecer as Escrituras. Os tempos estão muito difíceis, os tempos estão chegados, o cerco está fechando, Jesus está voltando, amém? E nós precisamos estar preparados. Nunca tivemos tanta evidência do fim como estamos tendo agora. Nós vemos que o cerco começou cercando lá pelo Oriente Médio, veio para a Europa e agora está chegando nas Américas, né? O cerco está fechando, amém? O cerco está fechando. Quando tiver impossível de administrar o planeta, o inimigo se apresenta. Nós sabemos, nós temos a Bíblia nos informando em detalhes, né? Quando o mundo não tiver como mais
ele vai se apresentar. Infelizmente, enganosamente vai ser aceito com as suas propostas de uma falsa paz mundial. Mas o cerco está fechando. Aleluia. Desde que começou a guerra na Ucrânia, eu falei, isso não vai parar. Vai indo, não sei se vai ser 2, 3, 4 ou 5 anos, mas não vai parar. O cerco vai fechando. Porque, irmãos, a Bíblia se cumpre. Queira o homem ou não, queira os governantes ou não, a Bíblia se cumpre. E nós devemos estar muito prontos, preparados, porque Ele nos avisa, tem nos avisado ao longo da história. E os sinais estão acontecendo como nunca antes na história da humanidade. Aleluia, vamos estreitar nossa comunhão com Ele. Porque quando não tiver mais espaço para a igreja na terra, querido, Ele não vai preparar lugar não, Ele já foi preparar. O lugar já está pronto. Ele disse, desde que esteve nessa terra, eu vou preparar lugar. Quando não tiver mais espaço para a igreja na terra, o nosso lugar já está prontinho. Está prontinho. Vamos estar, querido, com a nossa vida no altar, pronto para ouvir o soar da trombeta. Aleluia. Nós vamos, querido, iniciar a partir de hoje e todas as quartas-feiras, vamos estar ensinando a palavra de Deus mais do que temos costume de fazer. Vamos intensificar um pouco mais, amém? Vamos ter o nosso chamado culto de ensino, ou culto de doutrina, como diz lá antigamente nas Assembleias de Deus, no Brasil de modo geral, né? Culto de ensinamento da palavra de Deus, amém? E hoje nós vamos estar meditando um pouquinho sobre Deus corrige o filho que ama. Nós acabamos de ler que Deus corrige o filho que ama. Correção, disciplina na igreja. Vai ser o tema que vamos estar desenvolvendo há algum tempo, não sei quanto tempo. Vamos estar falando sobre disciplina na igreja. Nós devemos ser um povo exemplar, um povo disciplinado, amém? Devemos ser um povo que honra a Deus, que honra as autoridades, que honra a liderança e que honra também uns aos outros, amém? Um povo disciplinado, porque, querido, nós somos, a Bíblia nos diz que assim como Ele é santo, sois vós santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Isso é disciplina, isso é vida na presença do Senhor, vida em santidade, aleluia. Primeiro, nós devemos ter uma vida disciplinada, concernente à honra, começando honrando a Deus. Veja o que diz Malaquias 1, versículo 6, Malaquias 1 e 6, se puder colocar na tela, vai ser bom para nós. Malaquias 1 e 6, a primeira honra que nós devemos ter é honrar a Deus, diz o profeta, aleluia. É possível colocar, amém? Está chegando já. Então, querido, primeira honra que devemos ter é a Deus. O filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Isso é Deus falando. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, eu vou dizer em que nós temos desprezado o teu nome. Querido, honrar a Deus como Senhor do universo, como Senhor absoluto, honrar a Deus como nosso Criador, honrar a Deus como aquele que nos sustenta, honrar a Deus como aquele que nos dá o ar para respirar, nos dá o pão para comer, nos dá a própria vida. Honrar a Deus, honrar a Deus. E Deus cobra, se eu sou Deus, onde está a minha honra? Se eu sou Pai, onde está o meu temor? Onde está? Nunca vivemos um tempo de tanta falta de temor, mas nós devemos honrar somente a Deus, primeiramente a Deus, acima de tudo a Deus. Mas a Bíblia diz, querido, eu vou falar aqui uma coisa que nunca é bom falar de si mesmo, mas a Bíblia, estamos falando de honra, estamos falando de disciplina na igreja.
Uma das coisas que deve acontecer e que está um pouco difícil, né? Em nossos dias, porque infelizmente, por alguns testemunho negativo, o título ou a posição de pastor, por alguns maus exemplos, está um pouco desgastada. Mas a Bíblia fala também de honra aos pastores. Honra aos pastores. Amém? Aos líderes, aos sacerdotes, aqueles que vão dar conta. Vamos ver Hebreus, que diz Hebreus 13, 17. Vê o que diz a Bíblia sobre honrar os obreiros. Não estou falando só por mim, não. Temos aqui um grupo de pastores. Temos aqui homens de Deus que está à frente. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. A Bíblia fala: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a ele, porque vela por vossas almas, como aqueles, ainda bem que está no plural, né? Que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, que isso não vos será útil. Então devemos honrar, aleluia. Eu sou pastor nessa igreja, até o dia que Jesus quiser, mas eu tenho um pastor, e eu procuro honrá-lo, da melhor maneira possível. Nós temos, aleluia, há uma rede de comando, desde Deus, há um comando de autoridade, há um princípio de autoridade, que começa em Deus, e Ele delega autoridade também aos homens, e nós devemos honrar, nós devemos obedecer. Mas é só primeiramente a Deus, depois os pastores? Não, Deus exige também que haja honra e respeito às autoridades constituídas na terra. Veja o que diz Romanos 13, Deus, Ele é um Deus organizado, Ele estabelece regras na terra, aleluia. Romanos 13, versículo 1 e 2, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha só, as autoridades que foram ordenadas por Deus, verso 2, por isso quem resiste à autoridade, olha a seriedade, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Se ele não age direito, é problema dele lá com Deus. Eu tenho o direito de obedecer, amém? Eu tenho o direito de seguir as regras. Eu só não tenho que obedecer à autoridade que quebra a autoridade superior. Se me ordenar para pecar contra o meu Deus, aí tem uma autoridade maior. Aí tem uma autoridade maior. Para fazer o que é contra a autoridade suprema, aí não. Mas, normalmente, Deus, para manter este mundo em ordem, né? Apesar dos pesares, Ele determina que haja um comando de autoridade e que haja respeito, porque o princípio de autoridade vem dele. A fórmula, o princípio de autoridade, nós vamos ter esse estudo aqui sobre o que é princípio de autoridade, como Deus é organizado em manter a autoridade sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Honrar as autoridades, honrar aos sacerdotes, aos líderes da igreja, honrar as autoridades constituídas na nação, no estado, honrar também, querido, honrar uns aos outros. Vamos primeiro honrar os pais. Nunca tivemos tanto de respeito hoje em dia, familiar, de honra aos pais. E nossos filhos devem ser ensinados, porque é um mandamento com promessa. Vamos ver o que diz a palavra. Efésios 6, versículo 1, 2 e 3. Efésios 6, versículo 1, 2 e 3. Veja o que diz a Bíblia sobre a honra aos pais. Honra a Deus, honra aos pastores, honra às autoridades constituídas, honra aos pais. Vós, filho, sede obediente aos vossos pais. Temos muitos jovens hoje aqui, mas na verdade todos nasceram, né? Todos nós somos filhos, já passamos pela fase infantil. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais, pois vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Verso 2, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas.
O filho que honra o pai é um mandamento com promessas. Verso 3 diz assim: para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Olha só. Os filhos que desonram os pais, desobedecem, são candidatos a morrer cedo. São candidatos a morrer cedo. Para que viva muitos dias sobre a terra. Só até o 3 tá bom. Para que viva muito tempo sobre a terra. Então existe uma proteção divina e uma bênção, uma promessa para os filhos, só pelo fato de honrar os pais. Então os filhos que honram os pais, quantos livramentos eles podem ter? De morte, porque ele honra os pais. Quanto livramento de morte, porque ele é candidato a viver muito, porque ele honra os pais. Ele é candidato a viver mais, porque ele honra. Tem promessa nesse mandamento: honrar aos pais. Amém? Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Honra a Deus acima de tudo, honra aos pastores, honra às autoridades constituídas, honra aos pais. Agora, nós devemos também, querido, existe um mandamento, talvez você não conheça bem, que nós devemos honrar uns aos outros. Amém? Honrar uns aos outros. Pastor, tem isso também na Bíblia? Tem isso na Bíblia também, viu? Honrar uns aos outros. Você deve honrar o seu líder, o líder do louvor. Deve honrar a liderança do louvor, a líder do conjunto, né? A líder do departamento. Honrar uns aos outros. Reconhecer quem trabalha. Onde está isso, pastor? Veja na Bíblia. Aleluia. Honrar uns aos outros. Romanos 12, versículo 10. Romanos 12, versículo 10. Você vai ver que você deve honrar também o seu companheiro, o seu líder. Amém? Glória a Deus. Vamos ver Romanos 12, 10. O que diz a palavra do Senhor: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo em honra uns aos outros. Reconhecer, honrar o seu irmão, honrar o seu companheiro. Amém? E querido, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo, querido, que o povo não se entendem, que o povo não se amam. Não se amam. Eu fico pensando que tempo difícil estamos vivendo. Vou dizer uma coisa aqui para os irmãos: eu tenho dificuldade de lidar com pessoa briguenta. Eu tenho dificuldade. Sabe por quê, irmão? Nós temos natureza de ovelha. Temos natureza de ovelha. Eu estava meditando, quando eu estava escrevendo alguma coisa sobre isto, estava meditando, querido, que na arca de Noé tinha animal de todo tipo. E não consta que eles estavam brigando na arca. Não. E hoje em dia a arca é Cristo. Aleluia. E nós estamos nessa arca divina. Aleluia. E devemos estar unidos, amando uns aos outros. Lá na arca eu penso que tinha ovelha, mas tinha também cabrito. Mas não consta que eles estavam brigando, chifrando as ovelhas. Tinha animais de todo tipo, mas estava ali no temor de Deus. Animais distintos. Mas não consta que Noé teve que estar separando briga e confusão dentro da arca. Não consta. Que estava tudo no propósito. Dizer aleluia. Aleluia. Estava todo mundo no propósito de ser guardado e preservado para um plano divino de dar sequência. Aleluia. Tinha ali animal mal cheiroso. Tinha sim, irmão. Tinha urubu, tinha pombinha. Noé soltou até a pombinha, soltou o urubu, para ver como é que estava a situação do planeta. Então nós vemos, querido, que tinha animal de todo tipo e não estavam brigando. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que nós podemos ser até diferentes um do outro, mas para de brigar. Brigue não. Não brigue não. Vamos amar do jeito que ele é. Você não pode amar o erro, mas a pessoa você tem que amar. Amar, perdoar. Você não pode amar coisa errada, mas a pessoa tem que amar. Amar, ajudar. Amar, ajudar. Meu irmão, eu quero te ajudar, eu quero ir para o céu contigo. Isso aí não está bom para você.
Eu quero te ver no céu. Chega para ele. Não fala para o outro não, fala para ele. Jesus ensinou, olha, se teu irmão estiver fazendo uma coisa errada, é você e ele. Não vai falar para terceiro não. Porque aí, meu irmão, aí você está dando material na mão de Satanás. Se você falar para terceiro, aí você está dando material na mão de Satanás. Se seu irmão errou, tem que falar com ele, amém? Ou com o pastor da igreja, pastor, vamos ajudar o meu irmão, ele não está bem. Mas no propósito, não de destruir, não de defamar, mas de tirar, de ajudar, de resgatar. Jesus disse, se teu irmão tem um problema, vá a ele, conversa com ele. Mas irmão, como a coisa é feita de maneira errada, né? Dificilmente a pessoa vai falar com quem convém, com a pessoa certa. Geralmente fala com o outro. Está vendo aquela irmã? Está vendo aquele irmão? Querido, fala com ele, não fala com o outro não. Vai lá e conversa com ele. Tenta livrar ele desse laço. Você e ele. E a Bíblia diz, vá você e ele. Se te ouvir, que bênção, salvou o teu irmão. Se não te ouvir, chama alguém, mas não chama qualquer um não. Chama alguém que seja, não chama um fofoqueiro não. Chama alguém que seja santo, que queira também ajudar. Se falar que o fofoqueiro, o diabo ganhou um reporte. Ganhou um reporte. E vai reportar para todo lado. Então, vai você e o seu irmão. Se não te ouvir, chama alguém de confiança, alguém que tenha temor de Deus, que queira ajudar. Aí você e mais uma pessoa. Agora, se a pessoa não quiser nada com consertar, aí é outro caso. Se você fez o que a Bíblia mandou, primeiro, aí você cumpriu o seu dever, e a pessoa não quer se consertar, ninguém entra no céu obrigado. Ninguém vai entrar no céu arrastado. O céu é uma opção. Só vai para lá quem quiser ir para lá. Jesus foi muito claro quando ele disse, se alguém quiser, ninguém é obrigado a nada, nem para o céu ninguém é obrigado. Interessante, né? Nem para ir para o céu ninguém é obrigado. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, agora se você quiser, aí você tem a obrigação. Se você não quiser, não tem obrigação nenhuma. Mas se você quiser, Jesus, se alguém quiser vir após mim, aí você tem que negar você mesmo. Aí a sua vontade se acaba. Nega você mesmo. Diga não para você. E se é só você quiser ir para o céu. É opcional. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não se manda mais. Agora você é mandado. Agora, não é mais a sua vontade, não. Nem é mais o que você quer, não. Negue você mesmo. Toma a sua cruz e siga. Esse é o caminho do céu. Caminho da renúncia. Caminho da renúncia, negar a si mesmo. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A minha é cheia de erro. Então troca a sua vontade pela dele. Descubra, aleluia. A vontade dele é que te vai levar para o céu. Amém? A sua vontade pode te levar para outro lugar, menos o céu. Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga. Aleluia. Diga não para a sua carne. Diga não para a sua vontade. Diga não para os seus desejos. Diga não para as suas manias. Diga não. Diga não. E abrace a cruz. Abrace Jesus. E vamos chegar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Negue-se a si mesmo. Observação e honra. Não por sermos perfeitos, querido. Temos que honrar alguém. Irmãos, tem coisa que não é opcional não. Tem coisa que é mandamento. Você tem que honrar porque é mandamento. Não é opcional não. É mandamento. Amar é mandamento. Amar como a você mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como você mesmo. É mandamento. Perdoar é mandamento. Não é opção não. Perdoar é mandamento. Ou você perdoa, ou esquece o céu. Ou esquece o céu. Porque Jesus disse, se você não perdoar, o vosso Pai também não te perdoa. Tem pessoa que tem a tolice de dizer, eu não te perdoo. Aí o diabo dá uma gargalhada. Opa. tá ganho, né? Eu não te perdoo.
Você pode nem conviver junto, mas perdoar é mandamento, viu? A Bíblia diz, não poderão andar dois juntos se não estiver de acordo. Você pode, meu irmão, te amo, te perdoo, caminha. Eu estou aqui caminhando também. Vai em paz, amém. Glória a Deus. Agora tem que perdoar e amar, tem, é mandamento. Perdão, amor, não é opção não. Não é opção, é mandamento, amém? Devemos amar. Devemos amar. Querido, crente é disciplinado. Crente é educado. Crente deveria ser o melhor empregado. Porque ele é nova criatura, ele nasceu de novo. A menos que ele não nasceu ainda. Tem gente que fica na igreja, irmão, passa anos e não nasce de novo, viu? Se pisar no calo dele, o velho homem está vivinho. Se pisar no calo, a velha natureza se manifesta na hora. Mas a Bíblia diz que nós somos crucificados com Cristo, não vivo mais eu. Não sou mais eu que vivo, agora é Ele que vive. É Ele que vive. Esse negócio de crente valente, crente bravo, crente explosivo, crente... Irmãos, que Deus nos guarde. Nós devemos, querido, ser o melhor empregado, o melhor vizinho, o melhor companheiro, o melhor amigo, o melhor filho, o melhor irmão. A gente vai viver junto, irmãos, nem 1 ano, nem 10, nem 1000. Vamos ver uma eternidade juntos. E começa aqui, tá? Começa, se não se consertar aqui. Imagine, irmãos, querido, crente brigão. Crente brigão. Aí Jesus vai ter que escolher, olha, aqui brigando não entra, não sobe. Aí ele vai escolher entre você e a outra pessoa. E se o seu caso pesar mais do que da outra? Você vai ser escolhido para ficar. Então é melhor amar, perdoar. É melhor amar, é melhor perdoar, é melhor acertar. Você pode ser escolhido para ficar, cuidado. Parar de briga, irmão. Negócio de crente. Eu tenho dificuldade de lidar com crente brigão. Porque nós temos a Bíblia, irmãos, a nossa bússola, para nos corrigir, para nos ensinar. Eu estava lembrando, querido, o crente tem que dar fruto, e fruto bom. Nós somos chamados para dar frutos. João 15 fala que nós somos enxertados na videira verdadeira, nós somos os ramos, para dar frutos, e frutos bons, amém? Fomos enxertados na oliveira verdadeira, vós sois os ramos, para que o Pai nos poda, nos acerta para dar fruto. Aleluia. Enquanto eu meditava neste assunto, me veio um acontecimento, foi real, de uma vizinha, crente, serva de Deus, testemunho exemplar. Ela tinha uma vizinha que odiava ela, só porque ela era crente. Odiava ela porque ela era crente, servia ao Senhor. Ela ficou com tanta raiva da vizinha, que teve um dia festivo que ela pegou, vocês conhecem o interior, né? Fezes de boi, né? Que endurece, né? Ela pegou uma fezes de boi endurecida, embrulhou e mandou de presente para o aniversário da vizinha. A vizinha olhou aquilo, aí foi no jardim, pegou várias flores muito lindas, pegou um buquê de flor muito bonito, escreveu: cada um dá o que tem. Aí mandou entregar a vizinha. Cada um dá o que tem. A crente tinha flores, a crente tinha rosas lindas para doar. A vizinha tinha o que não presta para doar. Aleluia, nós temos coisa boa. Nós temos o fruto do Espírito dentro de nós.
os frutos do Espírito. Nós nascemos de novo, a nossa natureza é outra. No nosso meio tem lugar para contenda, vamos morar no céu. Lá não tem espaço. O brigão que tinha lá foi expulso com todos os anjos que acompanharam ele. O que não prestava lá em cima foi tirado. Lá só, aleluia! Lá só vai entrar vidas transformadas, lavada e remida no sangue do Cordeiro. O que não prestava lá em cima, ele expulsou. Você é santo, você é santa. Você é nova criatura. Você nasceu de novo. Você é morada do Espírito Santo. Ele habita em você. Aleluia! Temos que viver unidos mais do que nunca, querido. Temos que estar unidos mais do que nunca, aguardando Jesus voltar e servindo a Ele da melhor maneira possível. Aleluia! Glória a Deus. Eu tinha aqui 2 páginas para falar, eu falei apenas um tópico, né? E vão ter que parar, que eu considero vocês são trabalhadores. E amanhã, eu sei que vocês estão trabalhando, eu não vou estender a mensagem. Já estamos concluindo. Aleluia, querido. Fomos chamados para dar frutos bons, para viver em união, em comunhão. Daqui a pouco nós vamos estar tomando parte da comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia, vamos estar... Irmão, sabe o que é a Santa Ceia? Você pega o pão e diz: Senhor, este pão é o teu corpo. Isso aqui representa o teu corpo. E tu me fizeste membro do teu corpo. Amém? Eu sou membro do teu corpo. Aqui está a representação do teu corpo. Eu, quando pego esse pão, eu estou me identificando como parte do teu corpo. Eu estou me identificando como membro, como parte do teu corpo. Eu vou comer para me identificar com o teu corpo. É por isso que aqui tem testemunho de cura, que o corpo dele é saudável. Eu quero que essa igreja seja conhecida como uma igreja onde milagres acontecem e os sinais nos sigam. Uma igreja dos sinais seja uma realidade, porque Ele não mudou e o poder dele não diminuiu. Repetindo, Ele não mudou e o poder dele não diminuiu. A malvação, se alguma coisa, se não está acontecendo como diz a Bíblia, eu tenho que examinar, porque Ele vela para cumprir. E se eu me enquadro nela, ela vai cumprir. Ele vela para cumprir. E se eu me enquadrar nela, ela vai cumprir. Aleluia. Ele está mais interessado, irmão, fazer milagre hoje do que quando ele andou na terra. Pastor, por que isso? É porque hoje tem mais gente, mais necessidade. Ele está, irmãos, com o mesmo amor, com o mesmo poder, com o mesmo desejo de manifestar a glória e o poder dele. Ele não mudou. Ele não mudou. Ele não mudou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, não tem muito tempo não. Vamos encerrar. Devemos fazer a obra de Deus. Eu vou continuar na quarta-feira este assunto. Vamos estar falando sobre disciplina no culto. Falamos hoje um pouquinho de disciplina na nossa vida. Vamos falar um pouquinho sobre disciplina no culto. Aprender um pouquinho a fazer a obra de Deus como Ele te agrada. Amém? Não como diz Jeremias lá em 48:10. Maldito que fizer de qualquer maneira. Então, aleluia. Vamos aprender como servi-lo melhor. Jesus está voltando, querido. Aleluia. Eu quero deixar aqui uma alerta para a igreja. Você pode continuar a sua vida trabalhando, servindo a Deus, adorando. Você não pode pecar. Não peque, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vigia.
para que quando ele voltar não te encontre de improviso. Mas ele está voltando a qualquer momento, não importa onde você esteja, trabalhando, dormindo, em casa, se estiver em casa com o esposo, não pode estar brigando não, tem que estar amando, amém? Porque ele pode voltar a qualquer hora do dia, amém? Aleluia. A Bíblia diz que eram dois numa cama, um é levado até deixado. Para isto, se for de dia no Brasil ou na América, é à noite no Japão. Mas em algum lugar do mundo é tarde. Estarão dois moendo. Geralmente as moagens era feita à tarde. Então, para algum, quando ele voltar, ele vai encontrar gente dormindo, vai encontrar gente trabalhando, vai encontrar gente em casa de tarde, vai encontrar gente amanhecendo o dia no breakfast, por causa do fuso horário do planeta, amém? A diferença é você estar pronto, sem briga, sem confusão, sem divisão, sem contenda, amém? Pronto, não importa, ele vai levar o preparado. A diferença é estar ou não pronto, amém? E tem outra, para encerrar, não vai ter mais aviso prévio não. Não vai ter aviso prévio não. O aviso está aí, ó. Você abre o seu celular, está vendo os avisos, está aí. Os avisos estão aí mais do que nunca. Para o dilúvio, ele falou em média de 100 anos antes. Para Nínive, ele deu 40 dias de aviso prévio. Para Sodoma e Gomorra, ele falou para Ló, olha, só essa noite, avisa aí os seus genros aí, porque ó, é só essa noite. Ao amanhecer, ó, deu uma noite de aviso prévio. Para a igreja, ele disse, não sabeis que hora há de vir, estejais pronto, não sabia a hora, não sabia o momento, não sabemos o dia nem a hora. Para a igreja, o aviso prévio está aí. Olhai para que vos não vos engane. Os sinais estão batendo. Ele pode voltar a qualquer momento e a qualquer hora do dia. Amém? Não terá mais aviso prévio, porque ele está batendo e a trombeta está soando a qualquer momento. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Não dá tempo. Não dá tempo de consertar. Irmãos, é melhor estar pronto, tá? Não vai ter tempo de você ir pedir perdão ao vizinho, ao amigo. Não vai ter tempo não. A hora que a trombeta soar, eu falei que em alguns casos teve aviso prévio, né? Para o arrebatamento não tem não. Esteja 24 horas pronto, tá bom? Tá bom assim? Não vai ter mais aviso prévio. Vigiai e orai. É um versículo que mais me assusta. Vigiai e orai, porque não sabeis a que hora. Eu falei de anos, falei de dias, falei de uma noite, mas para a igreja, não sabeis a que hora há de vir o seu Senhor. Então estejamos prontos, às 24 horas do dia, porque Ele volta e só vai levar os que estiverem preparados. Imagine alguém que serve a Cristo 40, 30, 50, 60 anos. Um anúncio que há 2000 anos é anunciado que ele vai voltar. Vai acontecer em fração de segundo, para nunca mais se repetir. Há mais de 2000 anos é anunciado que ele volta. Estamos esperando. Vai acontecer em fração de segundo, para nunca mais se repetir. Você não pode perder essa chance. Você não pode perder essa chance. Não vai ter outra. Não vai ter outra. Não vou falar sobre o terror do inferno. Você já conhece muito bem. Que Deus nos guarde, que o Espírito Santo aplique essas palavras em nossos corações. Vamos continuar com disciplina na igreja. Ao longo de alguns cultos,
O Espírito Santo sabe por quanto. Nós vamos mudar de tema. Por enquanto vamos estar falando por um bom tempo sobre disciplina. Colocar nossa vida no altar para aguardar a volta do nosso Senhor Jesus. Queria convidar nosso companheiro Zaqueu e o pastor Elson para estarmos juntos ministrando a ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Para orar pelas crianças no final. Amém. A gente chama. Vamos estar, querida, ministrando nesse momento a ceia do Senhor. Quero dizer para os irmãos que a ceia, eu não sei se foi escalado alguém para servir, se não, irmão José, foi escalado de alguém? Já foi escalado? Algum? Não. Irmão José, então, irmão, pode nos ajudar para servir a ceia do Senhor? Para presbítero também serve ceia. Glória a Deus. Amém. Querido, a ceia que servimos aqui não é a ceia das Assembleias de Deus, não, é a ceia do Senhor. Amém? É a ceia do Senhor. Se você estiver em comunhão com Cristo e com a igreja, você é bem-vindo para ceiar conosco. Amém? Está ali nosso irmão sendo ministrado, sendo traduzido ali. Glória a Deus. Se eles servem ao Senhor, estão prontos, são muito bem-vindos para ceiar conosco. Amém? Glória a Deus. A ceia geralmente é servida para quem é batizado batizado em água, esteja em comunhão com Cristo e com a igreja. Amém? Esteja em comunhão. Este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice indignamente, olha as duas diferenças: tomar indignamente ou tomar para edificação. O que toma indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu não devo examinar você que examina você mesmo. Você tem que ter a consciência, você e Deus. Eu não tenho o direito de examinar você. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para condenação. A responsabilidade é pessoal. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Há um problema de julgar os outros e não julgar a si mesmo. Amém. As nossas crianças vão ficar ali comportadinhas, vamos estar orando por eles depois da ceia. Amém. Aleluias. Vamos estar nesse momento, querido, orando e apresentando ao Senhor os elementos da Santa Ceia do Senhor. Aleluia. Oramos. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença, mais uma vez, Te apresentando, Deus, esse pão, que simboliza, Senhor, o Teu corpo, que nesta noite vamos alimentar, participar do Teu corpo, que ele venha, Senhor amado, trazer, Senhor amado, alegria, trazer saúde espiritual para nós, para a glorificação do Teu nome. Deus, te apresentamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar servindo o pão nesse momento. Irmãos, poder estar sentados, ok? Todas as vezes que o Senhor serviu, na multiplicação do pão, na última noite, estavam sentados à roda de uma mesa. Ficar em pé às vezes é um costume, mas vocês poderão estar sentados
enquanto é servido o pão. Aleluia, aleluia. Todos receberam o pão? Todos receberam? Aleluia, diz a palavra do Senhor. Aleluia, oh aleluia. Tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória do Calvário, daquele que ocupou o nosso lugar, o pão vivo que desceu do céu. Em memória dele, lembrando dele, recordando o Calvário, comamos o pão nessa noite. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Oremos pelo cálice nesse momento. Aleluia. Nosso Deus e Pai, e o teu sangue. Já participamos, ó Deus, da verdadeira comida e vamos participar agora da verdadeira bebida. Senhor, se esse suco é símbolo do teu sangue, será o sangue, a vida está no sangue, então será a vida do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Todos receberam o cálice? Todos receberam? Amém? Diz a palavra do Senhor: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória dele, lembrando que o sangue vertido na cruz
é a única condição de entrarmos nos céus pelas portas. É o único antídoto contra o pecado, único antídoto contra o pecado. Aleluia! Que vai nos dar condição de entrar nos céus pelas portas. Em memória dele, tomemos o cálice nessa noite. Aleluia. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, por ter ocupado o nosso lugar na cruz. O lugar era nosso, mas não poderíamos, Senhor, vencer a morte e o pecado. Tu ocupou o nosso lugar e venceu por nós. Obrigado pelo teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Obrigado por essa primeira Santa Ceia do ano. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, por ter escrito nosso nome no livro da vida e por ter vertido o teu sangue para nos santificar e nos levar a estar contigo eternamente. Recebe a nossa gratidão. Fica conosco para todo sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Vamos estar orando por nossas crianças. Que lindas crianças. Jardim de Deus. Amém. Vamos estar orando por nossas crianças e logo após os anúncios estaremos encerrando este glorioso culto de adoração ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos pedir a pastora Angelita para fazer uma oração por nossas crianças. Vem orar por nossos ninhos, por favor, irmã. A irmã sentiu o desejo de fizesse uma oração pelos ninhos. Vamos hacer. Gloria al nombre de Jesús. Una vez más, Señor, extiende tu mano y no solamente sobre ellos, Señor, sino también sobre sus seres queridos, sobre sus familias, sobre sus padres, sobre sus seres queridos, Señor, poniendo sabiduría, poniendo entendimiento, poniendo temor tuyo, Señor. Oh Padre amado, instruye al niño en tu camino, en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Que nunca se aparten de tus caminos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, gloria al Señor. Hermanos, yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor y yo me convertí, yo recuerdo que los niños eran los que ministraban en aquel grande avivamiento a los mayores. Los niños no tienen pecado y teníamos grandes experiencias con el Señor. Y aún Dios bautizaba a los niños con el poder del Espíritu Santo y hablaban en lengua. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, amados. Pai, Senhor, irmãos. Fala bem rapidinho, eu trouxe umas cópias aqui, tá? Todas as informações estão aqui. Então, quem tiver interesse em fazer um curso de capelania, o pastor já falou, vai ser no último sábado do mês, dia 31 de janeiro. Não precisa ser membro da igreja. Se alguém tiver interesse em fazer esse curso e não pertence à igreja, pode fazer. Apesar que tem que ser pertencente a alguma igreja, tem que ser membro de alguma igreja para ser capelão. Não pode ser uma pessoa que não esteja ligada a nenhum ministério. E o curso vai ser no último sábado. O pastor Antônio Correia que me pediu para anunciar, irmãos. Por isso que eu estou anunciando aqui. Fiz as cópias, quem tiver interesse eu entrego uma cópia para cada um. A irmã Daniela já colocou no grupo da igreja também. O curso para pagar individualmente é 250 por pessoa. O curso vai das 8 da manhã às 4 da tarde, para 1 hora para um lanche leve. Ele falou, ninguém traz marmita pesada para depois ficar dormindo e não prestar atenção na aula. Ele falou, faz um lanche leve, todo mundo, cada um traz o seu, uma parada de 1 hora, entre meio-dia e 1, e às 4 da tarde termina o curso. Se os nomes forem dados antes, ele já traz o certificado pronto no dia. O pagamento é feito direto para o pastor Antônio Correia. O número do telefone dele está aqui, para fazer Zelle, que é 250, porque ele tem que pagar a psicóloga que vem também, para dar aula, e ele também dá uma oferta para a igreja.
que ele falou mais de 4 pessoas, ele faz no nosso local. Já temos 4 pessoas, mas se houverem mais pessoas, o que esse curso dá? Esse curso te dá direito a visitar hospitais. Você, como capelão, você pode visitar brasileiros em presídios. É muito interessante, irmãos. Eu não sei como vai ser, mas eu tenho muito interesse em fazer, porque eu acho, principalmente agora que a gente tem tanta gente presa, né, pelo ISIS e imigração, e brasileiros, às vezes, separados da família, e também doentes nos hospitais. Então, é bem interessante ter esse curso de capelania. O pastor Antônio Correia, ele foi para a África. Quando ele falou que era pastor, não deram bola. Quando ele falou que ele era capelão, o senhor é capelão. Quer dizer, tinham mais respeito pela capelania do que pelo pastorado. Então, irmãos, resumindo, é isso. 250 por pessoa, se for casal é 225 por pessoa. Então, se alguém tiver interesse, eu tenho cópias comigo e vou trazer e vou deixar todos os cultos aqui. Obrigada, pastor. Amém. Deixa eu dar uma olhadinha. E, querido, parece muito, né? 250, mas não é não. Vão ficar 2 professores, um psicólogo, um pastor, e são 2, 4, 6, são 9 tópicos, 9 matérias, né? Que vocês vão aprender. Eu vou ler rapidamente: história da capelania, ética de capelania, capelania hospitalar, capelania prisional, capelania escolar, aconselhamento na capelania, ética na capelania, capelania familiar, capelania esportiva e capelania social. Então, é um curso, você terá uma apostila, terá 2 professores, um pastor e um psicólogo. Então, esse $250 não significa muito para algo tão importante. Você imagine você com uma carteira de capelão, e não precisa você ser documentado nessa terra, você pode portar essa carteira como membro da igreja, e eu creio que isso poderá até mesmo te identificar melhor, até perante alguma autoridade dessa terra, porque vai ver que você é alguém que presta serviço à nação, numa postura que todo esse país conhece o que é uma capelania. Eu recomendo aos obreiros, tantos quantos puderem, que em nome de Jesus façam, amém? Já temos ali candidatos. Eu tenho a capelania de Nova York, está vencida, mas é uma capelania muito forte. Mas eu vou ter essa também, viu? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Amém? Em um dia só, querido. É de 8 da manhã às 4 da tarde. De 8 às 4, você estará recebendo um certificado. Vai receber uma carteira. Você vai portar uma carteira de capelania. E... Sim. Para quem der o nome antes, ele já vai trazer o certificado no dia. Mas tem o pastor até tem, aqui agora eu não sei onde está para mostrar. Tem um crachá que usa, o brasão. Esse brasão demora 30... Esse é o pastor, sim, é o pastor Antônio Correia. Lá em cima, lá espremidinho, mas ele é muito lindo. Esse brasão demora 30 dias para chegar, porque ele é feito no Brasil. Mas ele é lindo. Esse curso de capelania é válido por 2 anos. Para renovar, ele custa $75 em qualquer lugar. Tem que renovar por quê? Em 2 anos a pessoa pode desviar, pode não estar ligada a igreja nenhuma, pode ser outra pessoa, está vivendo outra vida, e tem que ser cristão, tem que ser membro de alguma igreja, não para ser capelão. Eu tenho dessa. Aqui, gente. Eu tenho uma da Nova York. Isso aqui, você põe na roupa para entrar em hospital, presídio. Parece a tia de ouro, mas não é ouro, não. Mas ele tem há muitos anos e não descascou. Eu tenho por mais de 20 anos e nunca perdeu o brilho, viu? É 75 só para renovar depois de 2 anos. Amém. Depois disso, a cada 2 anos, custa só 75. E vamos encerrar então, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, amém? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo que operaste nessa noite. E agora, Pai, os teus filhos irão para casa, após nos confraternizarmos na cantina, vamos para os nossos lares, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, que ninguém saia daqui, Senhor, sem a bênção, sem a cura, sem o milagre, e que a semana seja de proteção, de livramento e de vitória para a sua igreja, no nome de Jesus. Estenda as mãos, querido. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e até a vinda de Jesus. E todos digam amém.